Quando até a BBC, que é tipo um símbolo global de jornalismo sério, vira alvo de processos bilionários, chantagem política e campanhas de difamação, não é só um canal que está sob ataque, é o nosso próprio direito à verdade. Sejam bem-vindos a mais uma edição. Hoje a gente vai mergulhar em algumas fontes para entender como governos, bilionários e as próprias plataformas digitais estão numa ofensiva bem clara para controlar a informação. Exato. E a nossa missão aqui é entender o caso específico de Donald Trump contra a BBC, mas também os bastidores de toda essa guerra informacional. E como isso tem paralelos muito claros com o que acontece aqui no Brasil. O objetivo é descobrir por que a independência do jornalismo público é um pilar tão essencial da nossa democracia. Para começar, vamos direto ao epicentro da história. Um processo bilionário movido por Donald Trump contra a BBC que está previsto para 2025. Isso! E a base da ação, é a cobertura que a emissora fez sobre o envolvimento do Trump na insurreição de 6 de janeiro de 2021. Mais especificamente por ter republicado um dossiê, certo? Que detalhava as tentativas dele de subverter o resultado da eleição. Exato. Mas o que é realmente fascinante aqui, para mim, não é nem o conteúdo do dossiê em si. Que, vamos combinar, já era público e bem conhecido. Pois é. A chave é a estratégia. A ação judicial parece ser menos sobre uma suposta difamação e muito mais sobre usar o sistema legal como uma arma de intimidação em massa. Uma arma de intimidação. Mas essa arma funciona mesmo? Quer dizer, a gente está falando da BBC, é uma gigante. Um processo, mesmo vindo de alguém como Trump, tem poder real para silenciar uma instituição desse tamanho? Olha, essa é uma ótima pergunta. Porque o alvo não é necessariamente vencer o caso no tribunal. O objetivo é vencer pelo cansaço. Ah, entendi. Um processo desses custa milhões em honorários, desvia o foco da redação, gera um estresse enorme nos jornalistas. A mensagem para os outros veículos é clara: se você investigar demais, o mesmo pode acontecer com você. É o tal do efeito silenciador. Exatamente. Mesmo que a BBC ganhe a causa, a intimidação já cumpriu seu papel. Certo. Então o processo é só a ponta do iceberg. E as fontes que a gente tem aqui indicam que essa não é uma frente de ataque isolada, né? Não, de jeito nenhum. Parece que a BBC está sendo pressionada por todos os lados. Esse processo judicial acontece assim em paralelo com uma pressão política muito forte. Como, por exemplo? Um exemplo claro foi a nomeação de Rob Gibb para o conselho editorial da BBC. Gibb foi ex-assessor de comunicação da primeira-ministra Theresa May. Alguém do governo dentro da emissora. Exato. O jornal The Guardian apontou isso como uma tentativa flagrante de aparelhamento, ou seja, colocar alguém alinhado ao poder para influenciar a linha editorial de dentro para fora. E junto com a pressão política, imagino, vem a financeira. O famoso apertar o cinto. Sempre vem. No caso da BBC, isso se manifesta de duas formas: cortes diretos no orçamento e o congelamento da taxa de licença. Peraí, só para deixar claro para quem nos acompanha no Brasil, o que é exatamente essa taxa de licença? É o principal mecanismo de financiamento deles. Basicamente, é um imposto que todo domicílio com uma televisão no Reino Unido paga por ano. Esse modelo foi criado para garantir que a emissora não dependa, nem de verbas do governo de plantão, nem de anunciantes privados. O que, em teoria, garante a independência editorial. Em teoria, congelar essa taxa, como o governo fez, é uma forma de asfixia financeira lenta. A mensagem é: sejam mais amigáveis conosco ou seu financiamento vai continuar a encolher. É uma chantagem velada. É curioso, né? Como os autoproclamados defensores da liberdade de expressão parecem adorar silenciar jornalistas quando a notícia não se encaixa no roteiro que eles querem vender. É uma contradição que a gente vê se repetir o tempo todo. E essa combinação de táticas, processos, pressão política, asfixia financeira, me soa como um manual de instruções. Isso é algo que só acontece por lá ou estamos vendo esse mesmo roteiro em outros lugares? Infelizmente, é um padrão global. O que acontece com a BBC não é uma anomalia britânica de jeito nenhum. Na Hungria, o governo de Viktor Orbán praticamente transformou a emissora pública num canal de propaganda estatal. Nossa! Na Polônia, vimos movimentos muito parecidos. O pretexto era buscar um equilíbrio editorial,
mas na prática significou demitir jornalistas críticos e favorecer a narrativa do governo. O roteiro é assustadoramente similar. E isso soa perigosamente familiar para quem acompanha o que aconteceu com a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, nos últimos governos. Exatamente. Houve tentativas claras de desmantelamento e de transformá-la numa espécie de rádio oficial do Palácio do Planalto. Pois é. Se a gente sistematizar a estratégia de ataque dessa nova direita global, ela se apoia em 3 pilares. O primeiro é a judicialização, que a gente acabou de discutir. Usar a justiça para intimidar. Isso. O segundo é a asfixia financeira, cortando verbas para tornar os veículos dependentes. E o terceiro, que talvez seja o mais poderoso hoje em dia, é a desinformação digital. Caramba, colocado assim em 3 pontos, parece um plano de batalha mesmo. É assustador ver como é sistemático. E essa terceira frente, a da desinformação com o poder das redes sociais, ganhou uma escala exponencial. A filósofa Shoshana Zuboff, que estuda o capitalismo de vigilância, tem um termo perfeito para isso: lama digital. Lama digital, gostei do termo. Ela descreve esse ambiente online onde a verdade e a mentira se misturam tanto que fica quase impossível para o cidadão comum distinguir uma da outra. E na prática, como essa lama funciona? É tipo quando alguém clica num vídeo de teoria da conspiração e de repente o feed inteiro da pessoa só mostra isso. É exatamente isso. Os algoritmos das grandes plataformas, como a Meta, não foram projetados para encontrar a verdade. Eles foram projetados para maximizar o nosso engajamento. E o que gera mais engajamento é a polêmica. Emoções fortes, raiva, medo, indignação. Uma notícia falsa e chocante gera muito mais cliques e compartilhamentos do que uma reportagem séria, bem apurada. A desinformação virou um negócio altamente lucrativo dentro da chamada economia da atenção. E aí a BBC, com seu jornalismo mais lento, de verificação, de ouvir os dois lados, ela simplesmente não consegue competir nesse ambiente. Em grande parte, sim. Há uma desconexão de formato, mas também o efeito de campanhas sistemáticas de difamação. Constantemente, a BBC é acusada por certos grupos de ter um viés progressista toda vez que publica fatos que contrariam a agenda deles. E essa narrativa repetida à exaustão vai minando a confiança. Corrói a confiança do público. O paradoxo é que as ferramentas criadas para nos conectar estão, na verdade, nos isolando em bolhas de raiva. E a verdade virou um produto secundário. E todo esse ataque externo, qual é o estrago que isso causa dentro das redações? O estrago é enorme e muitas vezes invisível. O medo constante de retaliação, seja judicial ou de uma campanha online, leva a um fenômeno perigosíssimo: a autocensura. Os jornalistas começam a se policiar? Editores, repórteres, todos começam a pensar 2, 3 vezes antes de aprovar uma pauta mais sensível. As fontes que a gente analisou trazem algum exemplo concreto disso? Sim, um caso bem revelador é o processo que Rafe Berg, um editor da própria BBC, moveu contra Owen Jones, que é colunista do The Guardian. Um jornalista processando o outro. Exato. Jones fez críticas duras à cobertura que a BBC estava fazendo do conflito em Gaza. A resposta, em vez de ser um debate público, um artigo de resposta foi uma ação judicial. Isso mostra como o espaço para o debate está encolhendo, sabe? E sendo substituído pela intimidação legal. O impacto humano disso deve ser brutal. Fico imaginando jornalistas evitando cobrir temas cruciais como racismo estrutural, neocolonialismo, por puro medo. Com certeza. O caso da jornalista Tala Halawa, que foi demitida da BBC por causa de tweets antigos e em apoio à Palestina, é emblemático. Por quê? Porque sugere uma seletividade ideológica. O caso dela contrasta com a aparente impunidade de outros profissionais com postagens abertamente preconceituosas sobre outros temas. Isso cria um ambiente de trabalho tóxico, onde as pessoas sentem que há regras diferentes para grupos diferentes. E isso mina a coragem da redação? Totalmente. Então, com todo esse cenário de ataque coordenado, qual é o futuro do jornalismo público? A resposta é só resistir, ou existe um caminho para se reinventar? A resposta não pode ser só resistir. Precisa ser se reinventar.
E as fontes apontam alguns exemplos positivos, sabe? Inspiradores. No Canadá, a CBC, que é a emissora pública de lá, respondeu às pressões ampliando seu alcance digital e principalmente o engajamento com as comunidades locais, Ouvindo mais a audiência. criando conteúdo específico para cada região. Na França, a France Télévisions tem feito um esforço para integrar jovens e populações de periferias que historicamente não se viam na mídia, tanto na frente das câmeras quanto na produção. A ideia é que o jornalismo público seja feito com a população, não só para a população. Exatamente. A estratégia de sobrevivência não é só produzir notícias, mas fortalecer a própria sociedade para lidar com a desinformação. Reconstruir a confiança de baixo para cima. Isso, a missão muda de apenas informar para também fortalecer a cidadania, dando ferramentas para que as pessoas possam navegar sozinhas pela tal lama digital. No final das contas, quando a imprensa pública é atacada, não é a BBC que perde, ou a IBC. Somos nós. Perdemos o direito ao contraditório, à investigação de qualidade. E ao debate público que nos permite tomar decisões informadas como cidadãos. Sem jornalismo independente, o que sobra, propaganda. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. E vale deixar um pensamento final. O objetivo dessa guerra informacional não é só dominar a narrativa do presente. É controlar o que será lembrado no futuro. Isso levanta uma questão importante. Num mundo onde até o silêncio pode ser uma tomada de posição, qual é o nosso papel ativo na defesa da informação livre?